A gente tem ouvido muito falar, tem muita gente falando na possibilidade de uma ADPF e de uma revisão criminal. O que é isso? Em primeiro lugar, uma ADPF é uma ação que é feita quando há o descumprimento de um preceito fundamental. Né? Por isso a DPF, descumprimento de preceito fundamental. O que é preceito fundamental? São garantias importantes para a Constituição, como liberdade de expressão, como amplo direito de defesa, como direito adquirido e assim por diante. E há, de fato, jurisprudência, orientação consolidada, pacífica do STF, da possibilidade de se ajuizar uma ação, uma ADPF, no STF, esse aqui é o problema, no STF, contra o conjunto de decisões judiciais que afronte, que ofenda essas garantias da ampla defesa e do direito adquirido e da liberdade de expressão. No caso do Bolsonaro e de todos esses réus, veja, é abundante, é intuitivo, é óbvio que há violação a todos esses direitos, a ampla defesa em especial. E, então, a ADPF seria, sim, cabível contra essas decisões judiciais domorais que arrancaram da defesa e dos réus esses direitos todos. Inclusive, se essa DPF fosse procedente, fosse julgada procedente, essas decisões seriam cassadas imediatamente. E isso anularia o processo todo. Portanto, em tese, é possível. O problema todo é que você vai ajuizar essa DPF onde? No STF. E o STF ele tem um corporativismo que está óbvio. Tá óbvio. Mas e se cair com o André Mendonça? O André Mendonça estava na semana passada dando parabéns para o Messias. Como é que a gente pode acreditar que isso possa acontecer? Portanto, e a gente sabe muito bem que esses sorteios, infelizmente, do STF, nem sempre favorecem a lógica e nem sempre eles favorecem, a justiça e o direito, e muitas vezes a gente não sabe por que caem com pessoas que não são as melhores para se cair. Então, é possível uma DPF. Eu acho que os advogados teriam de fazer e têm de fazer, mas como isso vai para o próprio STF e é um ambiente de corporativismo, a chance é mínima disso ir adiante, mesmo que caia com um ministro que seja contrário ao Moraes. Porque, ainda que contrário ao Moraes, eles acham que expor o Moraes ao ridículo de se julgar procedente uma ação como essa pode fazer a instituição ser desmoralizada. Isso eles não fazem. Isso, para eles, é mais importante que qualquer coisa. Eu disse até na semana passada, quando teve essa questão do André Mendonça, que o corporativismo do STF, né, é maior do que a crítica dele ao ativismo. E é disso que se trata. E imagino que aconteça o mesmo com o Fux. A outra via é a revisão criminal. Também muita gente falando da possibilidade de uma revisão criminal. A revisão criminal, ela existe na jurisprudência, sim, inclusive na jurisprudência e na nossa legislação e no regimento interno do STF. É uma ação que você também ajuiza para questionar ilegalidades ocorridas no processo que já foi julgado e transitou em julgado. Muito bem, é possível, portanto, e o regimento interno do STF, inclusive, diz que quando uma turma, a ação é originária do STF, e uma turma é que julgou, o processo deve ir para outra turma. Então, quem julgaria esse processo seria a segunda turma, porque a primeira turma é que julgou. O problema é que o Fux, pelo entendimento hoje do STF, não poderia nem ser relator dessa ação, e nem poderia ser um ministro que votasse, porque ele já participou do julgamento na primeira turma e o entendimento é de que ele estaria fora. E estando fora da segunda turma, o Fux, repito, muito difícil que algum outro ministro acolha uma revisão dessa para anular o ato do colega da primeira turma. Até porque na segunda turma está lá o Gilmar Mendes para impedir que coisas assim ocorressem. Então, acho também muito difícil que uma revisão criminal como essa fosse adiante. A verdade, meus caros, é que se tem alguma coisa que pode salvar o Bolsonaro é a política. No ambiente jurídico, está tudo tomado.